Eu vou estar lendo com vocês Mateus, capítulo 6, versículo 14, 15. Porque se perdoardes aos homens as ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai não perdoará vossas ofensas. Isso aqui, onde eu li aqui, é sobre a oração do Pai Nosso. Eu tô sempre com esse casaco aqui, gente, porque aqui tá muito frio. Igual eu falo, sempre repito. Eu levanto bem cedo para fazer marmitex para marmita, meu esposo trabalhar. E é bem frio aqui. Tá frio. Aí eu uso sempre esse casaco, tá, gente? Aí parece que tá repetitivo, né? Mas aqui é o único mais quentinho que eu tenho. E ainda falando na oração do Pai Nosso, eu peguei só esses dois versículos, porque eu já ouvi muitos pastores, pregadores famosos falando que é para a gente ler texto e contexto e não ficar só focado ali. E um versículo, dois, é para a gente expandir mais, ler mais a palavra. Mas como eu não sei direito ainda quanto tempo eu posso falar, e também não sei explanar bem ainda a palavra, apesar da minha idade, eu não sou estudada, assim, não tenho muito conhecimento, igual os pastores famosos. Mas o que eu entendi ali é a respeito do perdão. E é uma das coisas que eu mais acho importante dentro do cristianismo, é o perdão. Porque eu sempre falo, você amar quem te recebe com abraços, né? Eu gosto sempre de falar de beijos, hein? Quem te abraça, quem te retribui o que você faz. Quantas pessoas você faz uma benevolência para ela, às vezes você faz um simples gesto, ela está te agradecendo. É muito bonito e muito gostoso, né? Mas ele está falando ali que se nós não perdoarmos as ofensas das pessoas, o Pai Celestial, que é Deus, também não nos perdoará. Tem lugar que fala ofensas, tem outras traduções que falam ofendido. Por que eu estou falando isso? Porque ultimamente, nesse mundo em que vivemos, as pessoas estão sendo muito más. Apesar de antigamente já havia, né, isso aí, inimigos. Até sempre eu falo nos vídeos lá da construção dos muros de Jerusalém, Neemias construindo, e seus adversários indo lá provocar, mandando cartas de mentiras, para que ele se desanimasse de fazer o projeto que Deus tinha colocado dentro dele. E você olhar uma pessoa assim que está levantando contra a sua vida, perdoar, dói muito dentro da gente. Mas o perdão não é vontade que você tem de perdoar. Você pede a Deus para te dar força para perdoar. Porque é fácil. Não precisa de pensar que eu estou falando que é fácil. Você saber que uma pessoa está querendo roubar uma mulher está querendo roubar seu marido, ou roubar o seu esposo, ou tirar você do lugar, desejando mal das suas filhas e seus filhos, querendo tirar você do emprego, você perdoar aquela pessoa. Perdoar alguém que mexeu, um homem que mexeu com a sua criança. Perdoar alguém que matou alguém que você amava.
É a coisa mais dolorida que existe no mundo. Mas nós temos que fazer isso. Igual eu sempre falo, muitas pessoas me perguntam por que você chora, porque é uma coisa muito profunda. É muito profundo você saber que alguém machucou alguém que você ama, machucou psicologicamente, olhando assim, arrasou com a vida, talvez até de uma criança, e você dá o perdão. E é isso que a palavra de Deus está falando, para nós perdoarmos a quem nos tem ofendido, ou nos feito ofensas, que vem a ser a mesma coisa. Você perdoa aquela pessoa que tantas vezes você ajuda e depois no final ela levanta contra a sua vida e passa a sua imagem para todo mundo, como se você fosse uma crente falsa, sendo que você a vida inteira ajudou. Deus está pedindo que nós perdoarmos, para nós perdoarmos, porque se nós não perdoarmos, Ele também não nos perdoará. Você já pensou? Você sai para trabalhar, chega, fica sabendo que alguém limpou sua casa, levou tudo que você tinha, o seu esforço, o seu trabalho. E você saber que essa pessoa foi usada pelo mal. E dentro de você, você fala, Senhor, perdoa essa pessoa. Abra as portas para que ela melhore financeiramente e principalmente que ela seja salva. Desejar que ela entre no céu, enquanto que a sua carne, que é que ela vai direto para o inferno. Então é uma coisa muito forte. E eu não estou pregando aqui demagogia, não estou pregando aqui história de carochinha, não estou pregando aqui para ganhar o seu like, não. Eu estou falando a palavra de Deus. Perdoai as ofensas, senão o Pai não nos perdoará. Quantas histórias a gente vê falar de pessoas, né, que abusaram da filha, neta, ou neto, ou neto, que seja. E a gente saber que dói tanto na alma, mas nós temos que perdoar. Aí você fala para mim, se eu não perdoo, eu prefiro morrer do que perdoar essa pessoa. Então Deus não vai te perdoar. E um de vocês não vai entrar no céu. Porque aí você me pergunta, mas um bandido desse, um assassino, um pedófilo, essa vadia que rouba, que destrói família, ela vai entrar no céu. Se ela se arrepender, ela entra. Se ele se arrepender, ele entra. Porque Deus é um Deus de misericórdia. Quando estava acontecendo aquilo tudo ruim com Jesus, ele disse, Pai, perdoai-os, porque eles não sabem o que fazem. Porque a pessoa, quando levanta contra a vida do outro, quando quer ver a destruição das famílias, quantas pessoas faz trabalho para destruir famílias, é porque ele não conhece a Deus. Desculpa. É porque ele está na mão do inimigo, ele é adepto de Satanás. E o João 10:10 fala, o ladrão vem matar, roubar e destruir. Então, se uma pessoa é filha do diabo, como que ele vai desejar o bem das famílias? Como que ele vai desejar o bem das crianças? As pessoas que oferecem crianças para o diabo, para receber coisas aqui na terra. Tem coragem de oferecer crianças na mão do inimigo, para receber coisas aqui na terra. Então, o que nós cristãos temos que fazer é perdoar essas pessoas. E hoje eu acordei pedindo a Deus. Todos os dias eu oro, mas hoje eu fiz um pedido específico. Me ensina como agir. Porque eu tenho 60, mas para Deus, negócio de idade é o de menos. O tempo de Deus não é o nosso tempo. Então eu pedi a Ele que me ensina como agir.
Porque ser cristão de verdade, ser cristão verdadeiro, não vem falar que é fácil, não, que eu não concordo. Há um rapaz que falou comigo, isso é muito fácil ser crente. Que só é crente, mas o certo é cristão. Não é fácil. Verdadeiro cristão não é fácil. Porque tem que haver o perdão dentro de você. Tem que haver. Aí você fala, mas como que eu vou encarar essa pessoa? Você perdoa dentro de você. O perdão fica dentro de você. Você não precisa de sentar ali e conviver com aquela pessoa que você sabe que tem a mão suja, que sujou a sua criança. Você não vai conviver, precisa ficar ali com ela sentada. Mas dentro de você, você fala, Senhor, eu perdoo essa pessoa, porque eu quero ser perdoada por ti. Porque um de nós dois, se tivermos com ódio do outro, um vai ficar fora, não vai entrar no céu. E eu quero, ó Deus, entrar para morar contigo na glória. Se esse homem, essa mulher é merecedora do perdão de Deus, imagina o seu. Então vamos perdoar a lei do perdão. Hoje eu estou falando sobre a lei do perdão, porque dói. Você saber que você está dando seu sangue para alguém, você está perdendo sua juventude em favor de alguém. E você só ouve palavras horríveis, palavras que machucam, palavras que te deixam menos, palavras que você talvez não tenha coragem de falar nem com um cachorro, que hoje os cachorros são tratados muito melhores do que o ser humano. Então vamos colocar isso dentro de nós, acabamos de ler ali, perdoar as ofensas uns dos outros, porque senão Deus não vai nos perdoar. Pai, perdoai-os, porque eles não sabem o que fazem. Eu repito de novo, quem é usado pelo demônio fica cego, ele faz coisas horríveis e não sabe o que está fazendo. Então, por isso que nós, servos de Deus, que conhecemos a palavra do Senhor, temos que liberar esse perdão. Ah, mas eu não consigo. Você consegue? Você fala com Deus, Deus, me fortaleça e me ajude. Eu perdoo e falo o nome. Fala várias vezes, vai falando. Dentro de você e também em voz audível, vai falando, eu perdoo fulano, eu perdoo fulana. Se ele for filho de salvação, Deus vai perdoar e ele vai entrar no céu, ela vai entrar no céu. Agora, se eles não são filhos da salvação, são filhos do cão, do diabo, ele sai da sua vida e você fica livre desse peso. Eu sempre falo, o ódio é como se fosse um saco de cimento. É muito difícil carregar um saco de cimento nas costas. A falta de perdão é a mesma coisa. Você vive com aquele peso. Todas as vezes que você lembra, quando você está com ódio, você tem vontade de mandar matar ou matar. Deseja que a pessoa seja destruída. E a Bíblia ensina o contrário. Amai os que vos odeiam, orai pelos que vos perseguem. Vamos exercer a lei do perdão para que nós possamos ser abençoados na terra, fisicamente, espiritualmente, sentimentalmente, porque o perdão é a coisa mais importante na vida do cristão e também traz cura. Quantas pessoas cancerosas, espiritualmente caídas, porque não liberam o perdão, até mesmo uma pessoa da família, um pai, uma mãe, um filho. Vamos liberar perdão. Fala comigo assim, eu libero o perdão para determinada pessoa. Eu perdoo em nome do Senhor Jesus Cristo. Abraços e beijo no seu coração.